Olá pessoal, estamos aqui no Projeto Semear, gravando mais um módulo do curso de Panificação e Confeitaria. Eu gostaria de agradecer hoje as entidades parceiras aqui do Projeto Semear, que foi a entidade que abriu as portas aqui do seu centro técnico para que a gente possa estar gravando esse curso aqui. Agradecer também a Enel, a Luz Solidária, que foi uma entidade parceira aqui, né? Agradecer também o Moinho Centro-Norte, na pessoa do Carlos Henrique, quem forneceu parte da matéria-prima aqui para que a gente possa estar fazendo todos os trabalhos aqui. Agradecer também o Arísio Ribeiro, também, que foi o idealizador do projeto, né? Que é uma pessoa que tem um trabalho aí com grande assistência social, uma bonita história aí no decorrer de sua vida aí, e sempre pensando em atender a entidade aqui próximo da região aqui dele, né? Bom, então vamos dar início a esse módulo do pão francês. O pão francês, nós estamos aqui todos os ingredientes que nós vamos utilizar, né? Vamos utilizar 50 gramas de fermento, né, seco, é um fermento seco. A gente vai colocar ele na panificação. Vai utilizar 200 gramas de condicionador de massa e 200 gramas de sal e 10 kg de farinha de trigo. E a gente vai usar também 3,5 kg de gelo na batedeira e bater tudo. O gelo, para a gente pode estar explicando melhor aqui como que é essa questão do gelo, é que toda vez que a gente liga a masseira, principalmente na questão do pão francês, que é uma massa que ela precisa de mais cilindro, ela precisa de estar batendo mais a massa, a questão do gancho estar rodando ali e maçando a massa gera atrito. Esse atrito ele gera calor. Então, tipo assim, se eu fosse bater numa masseira rápida, quanto mais rápida a masseira é, mais gelo eu vou precisar de colocar. Quanto maior o atrito, mais a quantidade de gelo. Tem masseira lenta, né, uma masseira de 1 a 2 velocidades, que a gente consegue trabalhar ela com uma quantidade menor de gelo. No caso da massa doce, é utilizado leite gelado, mas não tem a necessidade de bater, cilindrar tanto a massa na masseira como o pão francês. O pão francês ele precisa de um batimento melhor para que a massa fique bem lisa e cilindrada. Nós estamos trabalhando com uma masseira que são 2 velocidades, né? Então a velocidade 1 dela é uma velocidade de mistura e a velocidade 2 dela é uma velocidade, ela já é para batimento rápido. Bom pessoal, lembrando que primeiro eu vou colocar o gelo, depois a farinha de trigo, o sal e o melhorador primeiro. Vou dar uma leve misturada nesses produtos e depois eu acrescento o fermento. O fermento, como eu havia dito antes, ele é uma bactéria, né? Então ele não pode entrar em contato direto com o sal, que é um bactericida natural. Então, se eu misturar os dois no processo que eu estiver batendo o pão ali, corre o risco do produto demorar mais do que necessário para estar fermentando. A qualidade do seu fermento também, principalmente esse seco, ele não pode estar muito tempo, na própria embalagem vai falar a respeito disso. Ele não pode ficar muito tempo exposto ao ar, o ar danifica ele, é um produto embalado a vácuo. Então, tipo assim, fermento seco, sempre quando você utilizar, você guardar ele também num ambiente que não tem acesso ao ar, bem fechado, porque senão danifica a qualidade do produto e você vai ter um fermento com menos qualidade. Então a gente vê acontecer muitas vezes o dono de casa fala assim, mas meu pão que eu fiz não cresceu. São esses dois fatores, ou ela utilizou um fermento que estava já há algum tempo aberto, né, no seu armário e tal, e sofreu uma danificação por causa do ar, né, que a bactéria que estava desidratada ali perdeu a qualidade, né? Ela perde a qualidade se ela ficar exposta ao ambiente, ou então que ela jogou o fermento justamente em cima do sal ali, que se é uma bactéria e o sal vai matar toda aquela bactéria. Às vezes o produto não fermenta de forma alguma, ou então você diminui a capacidade de fermentação. Tudo bem? Vamos começar o início do batimento. Bom pessoal, então aqui eu estou adicionando fermento, sem estar mexendo ligando, acionando ela ou não, porque ele já vai misturando direto na massa.
Antes de eu pegar na massa, eu vou untar com óleo para não grudar. Então eu vou untar as mesas, né, e as mãos. Agora nós vamos pegar o ponto de véu da massa. Ponto de véu da massa é justamente eu saber se a massa está lisa e firme e na temperatura ideal que eu preciso para que ela fique um pão bonito, um pão viscoso, na textura ideal. Então, quanto mais fina ela ficar aqui, mais eu vou saber que ela está no ponto ideal de véu. Ponto de véu, olha só, vendo, ó? Quase que eu estou vendo os meus dedos do outro lado, ó. E tipo assim, como eu toquei nela, eu sei que ela está numa textura boa. Infelizmente, não é um trabalho que dá para fazer de luva. Se fosse a luva aqui, estava tudo grudando. Então, realmente, o pão francês, você tem que manter a mão sempre higienizada, muito bem, os cabelos das mãos bem cortados, sempre curto. Se possível, nenhum tipo de pelo nas mãos e as unhas sempre bem curtas e higienizadas. Então já estou no processo aqui de tirar a massa mesmo, que ela já está no ponto, já é na temperatura ideal. Se eu deixar passar do tempo aqui, eu vou queimar a massa. É um processo que chama de queimar a massa, que é quando eu deixo a temperatura subir demais, eu queimo a fermentação, depois eu tenho dificuldade na fermentação. Então esse ponto aqui é o ponto que eu preciso da massa. Então se eu deixar passar aqui 2 minutos desse período agora, eu vou queimar a massa, ela não vai ficar boa. Então esse é o ponto exato que eu preciso tirar a massa. Que a gente vai dividir a massa agora. Vai dividir elas em bolas de 2 kg e 100 gramas. Então gostaria de estar apresentando a vocês também, né? Chega para cá, César. Apresentando para vocês também o César. César é um amigo aqui da instituição aqui, né? Ele se dispôs a estar ajudando aqui a instituição tem um projeto junto com o Moinho Centro-Norte de estar distribuindo várias quantidades de pães para as entidades carentes, né? As pessoas que têm necessidade, que é um trabalho que a ONG, o Projeto Semear, já tem feito ao longo do tempo, mas agora junto com o setor de panificação. Então gostaria de agradecer aqui na pessoa do Projeto Semear, né, a você, e estar agradecendo demais aí pelo apoio que você está dando, não só ao projeto, mas a todas as pessoas que necessitam dele, né. Então ele se dispôs aí a estar aprendendo aqui a fazer todo o processo de panificação para estar trabalhando aqui em prol da sociedade, viu? Muito obrigado. Vamos tá. Fazer o pão, moçada. Pão francês. Que eles falam pão francês, mas de francês não tem nada, né? É o famoso pão brasileiro. Na época que a farinha branca começou a chegar no Brasil, eles tentavam copiar o modelo de pães das baguetes francesas, né? Mas foi a forma
mais prática e fácil que encontraram de trabalhar o pão em grandes quantidades. Mas cada região do país coloca um nome nesse pão. Para nós aqui na nossa região é conhecido como pão francês. Eu acho que na maioria das regiões do Brasil da mesma forma. Então aqui eu cortei ele, né? Deu 7 bolas de 2,1 kg. E aí sobrou essa aqui que eu vou somar, né, com o que sair daqui. Então vou dividir agora na divisora. Vou abrir, colocar na divisora. Vou colocar aqui. Vou empurrar para frente. Esse aqui é o primeiro processo, que é o processo que ele esmaga a massa dentro da divisora. Ele abre a massa, tá vendo? E agora, depois de esmagado, agora eu vou cortar. Então, foi cortado em partes iguais. Esmago para que ela possa ficar uniforme e depois eu corto. Esmago, eu venho e corto. Quando eu falo que o que sobrou eu posso fazer uma outra, olha aqui, ó. Vou fazer mais uma bola de 1,1 kg, né? Mais uma bola, para não ter que estar fracionando em pequenas quantidades. Ou então eu posso utilizar aqui também para fazer as baguetes, que eu acho que vai ser melhor fazer as baguetes aqui para que a gente possa fazer mais produtos juntos. A baguete eu vou estar cortando aqui de 100 gramas cada uma. Enquanto o pão francês tradicional pesa 65 gramas, eu vou colocar ela, normalmente uma baguete ela tem 3 vezes mais o tamanho do pão francês. Então nós vamos deixar aqui 65 gramas, eu vou estar deixando aqui por 160 gramas. Nós temos as nossas baguetes. César, você pega aquelas esteiras no armário. Traz esse armário para nós aqui. Agora nós vamos começar o processo de Agora nós vamos começar um processo aqui que é o processo de passar o pão na modeladora, que é modelar o pão francês. Bom pessoal, então esse é um processo como assim nosso amigo César está aprendendo hoje. Na hora de passar na máquina ali, é bom que a massa, na hora dela entrar na máquina, a parte fina entre primeiro e a grossa depois. Quando alguém já tem uma certa habilidade, ele vai pegar o pão da forma que foi dividido, colocar aqui, e aí ele já vai modelar da forma certa. Mas como nós estamos aqui na parte de treinamento hoje, nós estamos fazendo o quê? Fazendo pavio. Por quê? Quando fica o pavio, além da massa dar uma descansada, na hora de eu colocar ela aqui, que o César vai colocar na modeladora, ele vai colocar a parte fina da parte grossa dessa forma. E ela vai modelar normalmente. Então por isso que a gente está fazendo o pavio primeiro. Ok? A gente está fazendo o pavio aqui e logo em seguida a gente vai modelar. Ok? Dá uma olhadinha aqui.
Esse aqui que a gente está modelando agora é um modelo um pouco diferente, ele é conhecido como baguetinha. A gente estica ele manualmente. A gente está fazendo ele aqui separado. A gente já modelou e vai colocar ele separado. A forma de boleamento dele, modelamento dele é um pouco diferente, ele é mais comprido. E a gente vai modelar ele na mão daqui a pouco. Deixa ele dar uma descansada e agora a gente vai voltar a fazer o pão francês. Aí agora que eu vou falar a respeito de como colocar o pão francês na forma. Então a gente vai pegar aqui a grade já está levemente untada com unta-forma, né? Para o pão não grudar. O pão ele tem a dobra dele, né? Ele é enrolado, vendo? Ó, o formato dele enrolado. Um pano subindo, um pano descendo. Pega ele e faz um movimento aspiral com ele. E aí ele acaba modelando dessa forma. Então eu vou pegar essa parte de baixo dele e vou colocar na forma assim, ó. Se eu colocar ele dessa forma aqui, ele desenrola e aí ele acaba saindo da forma e danificando os outros pães. Então a forma correta de eu colocar esse pão na forma é para baixo assim, ó. Então vocês podem ver que eu vou tirando ele e vou colocando ele todos para baixo. Por causa da prática, a gente já pega aqui, já sente ele aqui com os dedos, né, onde está a dobra e já coloca. Mas normalmente quem não tem essa prática, ele tem um costume de olhar antes e colocar. Aí deve dar uma leve apertada nele, uma leve apertada. Para que ele fixe na forma. Bom, pessoal, essa aqui é aquele que eu falei que é o baguetinha. O baguetinha é aquele que a gente modelou ele comprido, sem fazer a modelagem dele na mesa. Modelou ele de forma comprida, assim, ó. Igual a gente vai fazer com o baguete. Aí o baguete e o baguetinha, a gente vai dar o modelamento dele na mão. É igual aqui, ó. Vou pegar a massa aqui e vou modelar fazendo 2 pavios, ó. Eles é um pouco diferente do pão francês e o corte deles é 3 cortes também. Enquanto o pão francês é só um corte, uma pestana, o baguetinho é 3 cortes. Lembrando que a gente também pode jogar também gergelim, pode jogar mussarela, pode jogar farinha de rosca, modelar ele na farinha de rosca. Então são pães aí que são diversas modalidades que a gente pode trabalhar eles.